Shavuot Tov a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Alachot Lashon Hara, a gente se encontra no 9º capítulo, 4ª Alachá. Fala pra gente o Havetz Haim, é proibido que a pessoa more nas redondezas de pessoas que falam Lashon Hara. Alguém que ele vive num ambiente, ele mora próximo a pessoas que costumam falar Lashon Hara, obrigatoriamente ele vai acabar ouvindo Lashon Hara. Então, embora nesse primeiro momento ele não esteja fazendo Lashon Hara, já que obrigatoriamente ele vai acabar ouvindo, porque esse é o tema, esse é o assunto que as pessoas costumam falar, então isso estaria incluso em Avak Lashon Hara. É algo que gera Lashon Hara, um comportamento que deriva dele Lashon Hara. Por isso a pessoa não pode morar próximo a eles. Traz pra gente o Havetz Haim também um caso simples, que é muito comum, lugar no Beit HaKnesset. Onde eu vou sentar no Beit HaKnesset? Onde eu vou sentar na sinagoga? Então, tem que prestar atenção. Se eu sento perto de pessoas que costumam ficar conversando e falando Lashon Hara, ou se eu sento perto de pessoas que ficam batendo papo, discutindo e conversando durante a Tefilá, então, consequentemente, vai sair daqui algo errado. Ou eu vou ouvir Lashon Hara, ou vou acabar não respondendo amém, respondendo barehu como se deve, porque as pessoas estão me atrapalhando. Então, deve-se escolher um lugar onde não tem esse risco, e sentar longe de pessoas que realmente fazem isso durante a tefilá. Agora, o que acontece se por acaso eu acabei sentando num lugar desses, acabei sentando para comer, para almoçar, com um grupo de pessoas que está falando Lashon Hara? Então, o que eu faço nessa situação? Obviamente, se dá para levantar e ir embora, perfeito, mas às vezes não dá para levantar e ir embora. Então, primeira opção, se a pessoa consegue advertir, se consegue falar, olha pessoal, o que vocês estão falando é Lashon Hara, isso daqui não é muito bom, isso daqui não faz bem nem para vocês, nem para a pessoa sobre quem vocês estão falando, melhor evitar, vamos segurar e vamos mudar de assunto. Esse é o ideal, que a pessoa realmente advirta eles para que eles parem de falar Lashon Hara. Porém, se a pessoa sabe que não adianta, ele não vai conseguir advertir e não vai conseguir fazer eles pararem de fazer Lashon Hara, sobra para ele duas opções. Ou tentar mudar de assunto, sem ninguém perceber. Muda de assunto, levanta uma discussão sobre alguma outra coisa, levanta algum outro tema que é chamativo para todo mundo. Isso daqui, e se isso daqui também não é possível, ele tem que pelo menos levantar daquele lugar ou demonstrar que ele não está gostando, porque senão vão achar que ele faz parte, vão achar que ele está gostando de Lashon Hara, que ele gosta de participar. Então ele tem que demonstrar que ele não está contente com aquilo, tentar virar a cabeça, tentar fazer uma cara feia ou algo do tipo, demonstrar que ele não faz parte daquela conversa, ele não gostaria de estar lá, e assim ele se livra pelo menos a ele mesmo da proibição de Lashon Hara. Olá a todos, continuando com as Alachot de Lashon Hara, a gente chega agora na 5ª Alachá do 9º capítulo, com relação aos filhos. Mesmo se a pessoa ouve os filhos contando Lashon Hara, ele deve adverti-los e ensiná-los a não falar Lashon Hara. Obviamente tem situações em que a criança vem contar o que aconteceu na escola, que fizeram de mal com ele, e você precisa saber o que aconteceu, quem fez para tentar parar isso, para que a criança não sofra. Mas se você vê criança, seus filhos estão falando Lashon Hara, falando mal de alguém, sem nenhuma toelha, sem nenhuma utilidade, Lashon Hara pura, deve-se adverti-los e falá-los de que isso daqui é proibido. E fala o Havetz Haim, além da óbvia obrigação dos pais educarem os filhos, isso daqui é a melhor coisa que a pessoa pode fazer por eles, porque quando desde pequenos eles se habituarem que não se fala Lashon Hara, quando desde pequena a criança já se acostuma a evitar falar Lashon Hara, não falar mal dos outros, julgar os outros positivamente, etc., fica muito mais fácil na continuação, quando ele chegar já na juventude, na idade adulta, de realmente não falar mal dos outros. Então, você está educando ele e facilitando muito a vida dele daqui para frente. Os adultos que já se acostumaram a falar Lashon Hara, isso daqui muitas vezes é um hábito muito difícil de parar, muito difícil de se segurar e mudar o tipo de linguagem. Então, a função dos pais, de forma geral, principalmente aqui no caso com relação a Lashon Hara, mas de forma geral, a função dos pais é educar os filhos para que todas aquelas dificuldades que eles precisam lidar durante a vida com Lashon Hara, com Shabbat, com Kashrut, etc., que eles eduquem os filhos a já cumprirem isso desde pequeno, porque aí eles vão conseguir fazer isso na continuação com muito mais facilidade, já que eles já estão habituados a fazer isso desde pequenos, eles já estão acostumados a agir de determinada forma, isso daqui fica muito mais fácil na continuação. Então, com relação a Lashon Hara, não deixar passar. Quando você vê que a criança começa a falar mal, começa a lekalel, começa a xingar, começa a mentir, já de pequeno, os pais têm que cortar, obviamente, cada criança do jeito correto. Tem criança que ajuda a dar bronca, tem criança que não. Existe a forma de educar cada criança, Hanoch lanar al pi darko, deve-se educar cada um de acordo com as possibilidades dele, com a personalidade dele, mas de forma geral, desde pequeno, ensinar, educar a criança
o que ele pode falar, o que ele não pode falar. Isso facilita muito quando ele crescer a realmente seguir corretamente o caminho da Torá. Olá a todos, chegamos à sexta e última alahá desse nono capítulo com relação a revelar segredos. Alguém que me contou um segredo, será que eu posso contar isso para outros ou não? Então isso vai depender muito da situação, tem várias ramificações. Então vamos lá. Embora ele já tenha falado isso no passado, é sempre bom recapitular. Alguém que me contou uma coisa e falou para mim, olha, eu estou contando só para você, isso daqui é segredo, por favor não conta para ninguém, obviamente eu não posso passar para frente. Se a pessoa pediu e condicionou que o que ele está me contando é um segredo, isso daqui não pode ser passado para frente, isso é um segredo real. Agora, o que acontece se a pessoa me contou alguma coisa, mas não falou exatamente que é um segredo ou não é um segredo? Aqui a gente tem duas situações diferentes, depende de como ele me contou. Se ele me contou isso em silêncio, tinha gente em volta, mas ele falou baixinho para ninguém ouvir, ou ele pediu, vamos ali no canto, deixa eu te contar uma coisa. Se a pessoa contou isso dessa forma, ou seja, ele demonstrou que ele não quer que ninguém fique sabendo, isso daqui é um segredo que não pode ser contado, não pode ser passado para frente. Mas se a pessoa me contou como uma história, me falou alguma coisa, não falou que é um segredo, não tomou cuidado para ninguém ouvir, ele me contou isso numa conversa que a gente estava conversando na sinagoga, na casa de alguém, numa festa, na rua e etc., sem olhar em volta se tem alguém prestando atenção ou não tem alguém prestando atenção. Se ele me contou isso dessa forma, não foi de uma forma secreta, então não tem problema contar isso para os outros. Porque aparentemente, da mesma forma que ele não se importa de me contar e talvez alguém esteja ouvindo, ele não se importa que eu passe isso para frente. Existe em algumas opiniões uma midat tová, uma boa característica de que mesmo isso eu não conte para ninguém. Algo que foi contado para mim em particular, que eu não saia contando para os outros, mas de forma geral não tem proibição de passar isso para frente, já que não foi me contado de uma forma secreta. Não foi me contado de uma forma em que ele tomou cuidado para ninguém ficar sabendo, etc. Porém, tem duas situações que mesmo assim é proibido. Se contar pode causar prejuízo para a pessoa, se quando eu contar o que ele me contou para outro, alguém que é alguém que talvez é um concorrente dele ou algo do tipo, pode causar um prejuízo para a pessoa, ou se ela chonará, ou se ele me contou algo que ele fez de errado, eu quero contar agora para frente. Nesses dois casos, se isso vai causar um prejuízo para ele, ou se ela chonará sobre essa pessoa, ou sobre qualquer outra pessoa que tenha sido me contado em segredo, nesses dois casos eu não posso contar.